parte extremamente importante, tá, da programação, que são as estruturas condicionais, tá? É uma parte extremamente importante e, bom, eu quero ir com bastante calma com vocês, fazer bastante exemplo aqui, tá? Para que vocês entendam bem. E não deixem passar, tá, pessoal? Não deixe essa parte passar, porque ela é muito importante, tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui, antes, de coisas que a gente já fez, tá? Então aqui, eu vou declarar duas variáveis, A e B, dois pontos inteiro, duas variáveis do tipo inteiro, tá? E vamos fazer aqui alguma coisa com essas variáveis, ó. Vou falar que A vai ser atribuído, né? O valor qualquer aqui, 10, por exemplo, né? Que é do tipo inteiro. B, vou atribuir também um valor qualquer aqui, sei lá, 5, tá? E vou fazer aqui, ó, escrival A, tá? E escrival B, certo? Então, um exemplo que a gente já fez, né? Só declarei duas variáveis do tipo inteiro, atribuí valores a essas variáveis e mandei imprimir para o usuário esses valores, tá? Então vamos lá, eu vou executar aqui a partir do F8, tá? Só para a gente ver aqui, olha. Né? Então aqui, perceba que a gente começa aqui na linha 1, né? A gente define o nome do algoritmo. Se eu der um outro F8, a gente vem aqui para a linha 7, né? Eu desconsidero todos os comentários e venho aqui direto para a linha 7, onde a gente tem essa palavrinha reservada aqui, var. O novo F8 a gente vai para a linha 9, também desconsiderando a linha 8, que é um outro comentário, tá? Aí perceba que na linha 9, né, a gente vai declarar aqui duas variáveis, né, A e B. Então aqui A e B declarados. Opa, desculpa pessoal, eu apertei F9 aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui e apertar F8 de novo. Apertei F9, ele foi tudo, olha lá. Então estamos aqui na linha 9, certo? F8, beleza, ó, declarou duas variáveis do tipo inteiro, o valor inicial deles é 0. E estamos aqui na linha 11, tá? Então o programa está vindo linha a linha, executando linha a linha tudo que a gente está fazendo, né? Sempre desconsiderando comentários e obviamente desconsiderando linhas vazias, né? Mas sempre aqui, ó, linha 1, depois linha 7, depois linha 9, agora a gente está na linha 11. O outro F8, ele vem para a linha 14, né? Na linha 14 aqui ele vai atribuir a variável A o valor 10. Então se a gente perceber aqui, olha, no valor da variável A, quando eu der F8 aqui, ele vai passar de 0 para 10. Não é isso? Então na linha 15, a gente vai atribuir o valor 5 à variável B. Então F8 está lá, ó, atribuiu o valor 5 à variável B. Né? Agora a gente está na linha 17. Na linha 17 ele vai mandar escrever aqui no nosso console o valor que está em A. Então vem aqui e, né, valor 10 ali, né, que é o valor que está dentro da variável A. Novo F8, ele executa aqui a linha 18, imprime aqui o número 5, que é o valor que está dentro da variável B, e vem para a linha 21, que é o fim do algoritmo. Se eu der um outro F8, ele vai finalizar aqui o nosso algoritmo, certo? Isso tudo, né, a gente já sabe, né, tudo muito trivial para a gente agora, né? Mas o que eu quero fazer com que vocês observem é que o programa está sempre seguindo linha a linha, tá? Sempre linha a linha, tá ok? Porque é assim que o programa é feito, tá? Como eu disse lá no início das aulas que a gente teve, o computador é burro, né? Então ele precisa de um passo a passo muito detalhado e ele sempre segue aquilo na risca, tá? Sempre faz exatamente o que a gente pede para ele fazer, tá? Então ele sempre vai fazer isso. Sempre vai fazer o que a gente pedir, sempre na sequência correta que a gente pedir, tá? Agora, e se a gente quiser que o programa faça determinadas coisas em determinados momentos e que em outros momentos ele não faça aquela coisa mais, certo? A gente precisa de estruturas que a gente chama de estruturas de condição, tá? A gente precisa de condições, tá? Essas estruturas de condições, estruturas condicionais, elas vão nos permitir com que o código não mais execute linha a linha.
Esse futuro condicional vai nos permitir que ele pule determinadas linhas, tá? Que ele execute uma linha lá no final, tá? Ou que ele pule um bloco de linhas e execute um outro bloco de linhas, tá? Ou que ele execute o bloco anterior e não execute o posterior, enfim. A gente vai ver esses exemplos aqui com mais calma para vocês. Mas a ideia é exatamente essa, é fazer com que o programa só execute determinadas linhas se determinadas condições forem verdadeiras, ou se determinadas condições forem falsas também. Eu posso pedir com que ele faça ele execute determinadas linhas se aquela condição for falsa, tá certo? Então isso é extremamente importante para dar essa maleabilidade para o nosso programa, sem a qual faz pouco sentido, tá? A gente fazer programas, tá? Porque se torna muito limitado, tá certo? Então por isso que eu digo, né, que eu falei no início aqui da aula de hoje, que essa parte ela é extremamente importante, tá? Porque é muito pouco a gente programar só linha a linha, tá? A gente precisa de estruturas que nos permitam fazer determinadas coisas em um momento e outras determinadas coisas em outros momentos, tá? Talvez tenha ficado um pouco confuso aqui, mas ao longo da aula vocês vão entendendo, tá? E de novo, né? Qualquer dúvida, vão me perguntando aí. Então aqui, vamos fazer igual a gente fazia lá na aula, na sala de aula, quando a gente estava aprendendo fluxograma lá e tal, que a gente via coisas do nosso mundo real, tá? Vamos fazer aqui, vamos ver uma condição aqui do nosso mundo real. Né? O que a gente está tratando aqui? Vamos lá. Ó. As condições estão presentes na nossa vida, tá? No dia a dia, né? E sempre aparecem quando precisamos tomar alguma decisão sobre algo, né? São as nossas condições aí. Eu só faço determinada coisa se uma condição for verdadeira, tá? Ou falsa, né? Por exemplo, na afirmação abaixo. Se tivermos dinheiro o suficiente, compramos um novo videogame, né? Um novo videogame. Tá escrito errado aqui, mas se tivermos dinheiro suficiente, compramos um novo videogame, certo? Então, perceba a condição. Eu só compro um videogame se eu tiver dinheiro. Tá? Se eu não tenho dinheiro, não tenho como comprar esse videogame, certo? Então aqui, ó, nesse exemplo, a condição para que possamos comprar um videogame novo é termos dinheiro para comprá-lo. Né? Considere que o videogame novo custe R$ 2.500. Se tivermos uma quantia, percebam que uma quantia igual ou maior que essa, poderemos comprá-lo. Né? Lembra do que a gente está falando aqui? Olha, uma quantia igual ou maior, a gente está falando em português, né? Mas em programação e no nosso Portugal, o que esse igual ou maior aqui significa? Se vocês se lembrarem, é aquela estrutura relacional que a gente tratou há pouco tempo, né? Há 2 aulas atrás. Uma estrutura relacional, uma quantia igual ou maior, né? do que 2.500. Então, se essa condição for verdadeira, se essa condição relacional for verdadeira, a gente pode comprar um novo videogame, né? Percebo, né, que para comprar um videogame, a gente precisa, ou para comprar qualquer coisa, né, precisa de fazer uma série de coisas. A gente precisa pesquisar né, no site de compra o melhor site, com o melhor preço, com tempo de entrega melhor, o videogame que a gente quer comprar. Depois a gente tem que efetuar a compra, né, colocar aquele videogame no carrinho, depois, né, imprimir o boleto lá, pagar o boleto ou pagar no cartão, enfim. Mas você só vai fazer isso tudo, né, todo esse trabalho, se você tiver dinheiro. Imagina que você imprime o boleto, na hora de pagar o boleto você não tem aquela quantidade. Isso, você passa o seu cartão lá no site de compra, mas não vai ser efetivada a compra porque você não tem os 2.500. Então você só vai fazer toda essa parte do seu programa de comprar, de efetuar a compra, se a condição for verdadeira. Qual a condição? Da sua quantidade de dinheiro ser igual ou maior do que R$ 2.500, certo? Estão entendendo qual é essa relação, essas condições? Né? A gente faz isso sempre. A gente vai
saia de casa, né, se for extremamente necessário ou se a pandemia já tiver, né, acabado, enfim, esse tipo de coisa. Não é isso? Por quê? Porque é uma condição. A nossa vida é determinada por condições. Não é isso? Bom, vamos lá. Na programação, as condições servem para definir se uma ação será realizada ou não, tá? Quando uma certa condição for atendida, ok? Então, eu vou executar um programa ou não, né? ou determinadas linhas de um programa, quando aquela condição for atendida, tá? Basicamente, em programação, os comandos condicionais necessitam de uma expressão. Aí perceba que, olha, essa expressão precisa ser lógica ou relacional, né? No exemplo anterior agora, era uma condição relacional, era uma expressão relacional. A quantidade de dinheiro maior ou igual a 2.500. Mas essa também pode ser, a gente pode ter expressões lógicas também para definir isso, tá? E percebo, né, que tanto a expressão lógica quanto a expressão relacional, o resultado delas, o resultado é sempre um valor lógico, né? Uma estrutura relacional sempre dá verdadeiro ou falso. Por exemplo, 10 é maior que 5? 10 é maior que 5, verdadeiro. 10 é menor que 5? Falso. Não é isso? Então, o resultado da expressão relacional é sempre verdadeiro ou falso. Assim como de expressões lógicas, né? Verdadeiro e verdadeiro. O resultado é um valor lógico. Não é isso? Então, para que no nosso programa a gente possa colocar estruturas condicionais, a gente precisa de ter expressões que dão resultados lógicos, que dão verdadeiro ou falso. Então, se aquela condição for verdadeira, eu executo. Se for falso, eu não executo ou executo outra parte do programa, tá? Então, enfim, são sempre expressões lógicas ou relacionais. Estão entendendo? Se não estiver entendendo, vão perguntando aí para mim, tá? Para mudar o... E também, né, à medida que a gente for fazendo os exemplos aqui, vocês vão entendendo melhor, tá? Para mudar o fluxo do programa, aqui olha, essa palavrinha é o que a gente estava falando, tá? Fluxo do programa. Mudar o fluxo do programa. O que é esse mudar o fluxo do programa? Exatamente esse exemplo que a gente fez aqui, olha, com F8. O fluxo natural do programa é sempre a primeira linha, depois a segunda linha, depois a terceira linha, depois a quarta linha. É sempre linha a linha. O fluxo normal é esse, tá? Mas o que a gente pode fazer com estruturas condicionais? Mudar esse fluxo do programa, tá? Isso é extremamente importante, que a gente consiga mudar o fluxo do programa a partir da veracidade ou não de determinada expressão, tá? Beleza, vamos agora para a parte mais prática, né? Para como a gente faz isso no Portugal, né? No nosso Visual G, tá? Para a gente fazer isso, a gente vai estudar, vai trabalhar com essa expressão aqui, olha, com essas duas palavrinhas do programa aqui, que é o se e o então. Se determinada condição for verdadeira, então faça tal coisa, tá? É o comando mais simples, né? Existem outros tipos de comandos para estruturas condicionais, mas o mais simples é esse aqui, o se e o então. Beleza? Por exemplo, aqui, olha, se quisermos que algo ocorra somente se o valor de uma variável A for maior que o valor de outra variável, né, uma variável B. Podemos fazer o seguinte, ó, olha aqui como que escreve, tá? No nosso Visual G, escreve assim, ó, se, e perceba que o se vai ficar azul lá, né? Se, entre parênteses, a gente coloca a expressão lógica ou relacional, nesse caso aqui uma expressão relacional, variável A maior do que variável B, então, que é outra palavrinha reservada, então você faz determinadas coisas que tiverem ali dentro, tá? Então, no caso, supomos que a variável A tem o valor 2 e a variável B tem o valor 1, 2 é maior que 1, verdadeiro. A condição será verdadeira e será executado aquelas linhas ali. Beleza? Outra palavrinha que a gente precisa é do fim se. Tá? O fim se vai terminar aquele bloco de comandos. Que esse bloco de comandos só vai acontecer
se a expressão for verdadeira, tá? Então a gente tem aqui, olha, a gente tem o início da condição, que é marcado pela palavrinha se. A gente tem uma expressão, né, relacional, ou pode ser lógica também, que vai ser verificada. Então está aqui entre parênteses. A gente tem uma expressão relacional ou lógica, né? A palavra então vai marcar o início da execução da ação. Então se a condição for verdadeira, o então marca o início, tá? Tudo que tiver aqui depois do então e antes do fim em si, né, são as nossas ações, tá, executadas. Então, elas são executadas se a condição for verdadeira. E o fim em si, tá, ela termina o nosso bloco de comandos. Tá? Então tudo que tiver aqui entre o se, aliás, entre o então e o fim em si, vão ser executados caso a condição seja verdadeira. Beleza? Bom, de novo, né? Qual que é essa estrutura aí? Essa estrutura que vimos chama-se condicional simples, que é composta por, primeiro, o comando inicial, se. Segundo, uma expressão lógica ou relacional, que está entre parênteses, tá? Que resulta, né, o resultado dela é um valor lógico, verdadeiro ou falso. Depois vem a palavra reservada então. Tá? Após o então, nas próximas linhas, coloque-se os comandos que se quer executar se o resultado da expressão for verdadeiro. Tá? Então, se for verdadeiro aquela condição, a gente coloca ali, né, quais os comandos que vão ser executados. Tá? Por exemplo, né, no nosso exemplo lá de comprar um videogame, se a gente tem mais que 2.500, então a gente vai fazer tudo aquilo. Vamos pesquisar nos sites o melhor preço, vamos colocar o nosso endereço, vamos colocar no carrinho o videogame, vamos efetuar a compra, vamos pagar o boleto, enfim, todos aqueles comandos, tá? E quando quisermos finalizar a execução dos comandos, a gente usa a palavrinha reservada fim si. Beleza? Bom, deixa eu fazer um exemplo aqui com vocês, ó. Depois a gente faz os exemplos que ele dá ali pra gente. Então vou fazer um exemplo simples aqui, ó, só pra gente ver o primeiro comando aqui, primeiro cara. Vamos manter aqui as nossas variáveis a e b do tipo inteiro. Eu vou continuar mantendo aqui o valor 10 para a variável a, o valor 5 para a variável b, tá? Mas aqui eu vou fazer uma condição, ó. Vou fazer uma condição. Se, entre parênteses, né? A gente vai ter a nossa condição aqui. Se a for maior do que b. Beleza? Então a gente tem essa condição aqui, ó, a maior que b. A gente sabe que o resultado vai dar verdadeiro, né? Porque de fato a vai ser atribuído 10 e b vai ser atribuído 5. Então 10 vai ser maior que 5, vai ser executado, tá? Depois eu vou trocar só para a gente ver quando a condição é verdadeira e quando é falsa. Então eu tenho que colocar a palavra então. Então tudo que for depois desse então aqui vai ser executado se a condição for verdadeira, beleza? E para finalizar, eu coloco o fim se, tá? Perceba que tudo ficou azul, ó. A palavra se ficou azul, a palavra então ficou azul, a palavra fim se ficou azul, porque são expressões que são palavras reservadas do programa, tá? É de comum, tá? A gente colocar aqui 2 espaços, ó. Por que isso, professor? Aqui no nosso Portugal, para nada, tá? Para nada não, né? Tem um motivo, que é facilitar a gente enxergar. Nos nossos programas a partir de agora, vai ser muito comum te usar estruturas de condição, estruturas de repetição, tá? E sempre que que a gente coloca um cara desses, a gente sabe que aquele bloco de comando, ou seja, tudo que tiver escrito aqui dentro, tá? Tudo que tiver escrito aqui dentro, só vai acontecer se essa condição for verdadeira, certo? Então a gente pode falar que esses comandos aqui de dentro, né, eles pertencem a essa estrutura condicional, tá? Então para facilitar a visualização, eu coloco esses caras aqui dentro com 2 espaços, tá? Então coloco aqui 2 espacinhos, ó. Então aqui
fica fácil de eu enxergar. Olha, eu bato o olho e já vejo que essas duas linhas aqui, a linha 18 e a linha 19, elas estão, né, com a indentação aqui, e elas pertencem, né, elas pertencem a uma estrutura que a gente entende aqui como a estrutura condicional C. Tá? Então a linha 18 e a linha 19 só vão ser executados se a expressão aqui dentro for verdadeira. Tá? Se ela não é verdadeira, eu venho aqui direto para a linha 20, fim C. Beleza? Bom, deixa eu executar aqui, passo a passo, tá? Para a gente ver de novo essa expressão. Ah, mais uma coisa, tá? Eu disse que essa indentação aqui, esses dois espaços, aqui no Portugal só tem essa função para facilitar a visualização, correto? Agora, em alguns programas, em algumas linguagens de programação, essa indentação aqui ela é necessária, ela é obrigatória, tá? Então, outro motivo para a gente já começar a usar essa indentação, tá? Então, sempre que eu coloco uma condição C, tudo que tiver dentro do C e do fim C, eu coloco com dois espaços, ou com um tab, pode ser o tab também aqui, tá? O que vocês quiserem, beleza? Então vamos lá, deixa eu executar aqui linha a linha para vocês enxergarem, ó. Opa, deixa eu colocar isso aqui lá em cima, beleza, ó. Começamos aqui, estamos na linha 1, certo? Igual estava antes, linha 1. Outro F8, vamos lá para a linha 7. Outro F8, vamos lá para a linha 9 e agora vai ser declarado aqui variáveis A e B. F8, pronto, declarados A e B, tipo inteiro, valor inicial 0. Estamos na linha 11. Outro F8, linha 14, vai ser atribuído 10 a variável A. F8, pronto, 10 foi atribuído a variável A. Outro F8, 5 foi atribuído a variável B. Agora a gente está na linha 17. Tá? A linha 17 é essa nossa estrutura condicional. Tá? Então ela vai se perguntar agora, no programa vai fazer essa análise. Essa expressão aqui ela é verdadeira ou falsa? A é maior que B? A gente sabe que A é maior que B, né? Então o que vai acontecer? Vai acontecer que as linhas 18 e 19 vão ser executadas. Por quê? Porque a condição é verdadeira. Tá? Então se eu der outro F8 aqui, o programa vai vir para a linha 18. Tá? Vamos ver isso? Ó. F8 foi para a linha 18. Por quê? Porque ele veio na linha 17, ele testou a condição era verdadeira e ele veio executar aqui o que está dentro deste comando, tá? Dessa estrutura condicional. Então na linha 18, né, ele vai escrever aqui no nosso console o valor de A. Linha 19 vai escrever o valor de B. Opa! Vai escrever aqui o valor de B. F8. E pronto, ó, foi para a linha 20 e foi para a linha 23, que é o fim do algoritmo. Beleza? Por quê? Porque a condição era verdadeira. É isso? Fim da execução ali. Deixa eu colocar agora a condição falsa. Tá? Vou colocar aqui, vou atribuir. Vou colocar aqui, ó. A é menor que B. A é menor que B vai ser falso, né? A não é menor que B. A é maior que B. Então vamos lá de novo, ó. F8, estou na linha 1. F8, estou na linha 7. F8, 9. F8, estou na linha 11. F8, 14. F8, 15. Beleza, ó. Ele pulou direto aqui. Tá? Ele nem chegou a me mostrar que ele estava na linha 17. Ele foi direto para o fim C. Deixa eu executar mais uma vez aqui porque ficou meio em dúvida para mim aqui. Se ele realmente pulou, se eu que coloquei errado. F8, 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 F8. Beleza, ó. Ele nem me mostra que ele está na linha 17, porque a condição é falsa. Tá? A condição é falsa. Ele simplesmente passou direto por isso. Beleza? Linha 23 e fim da execução do programa. Beleza? Por quê? Porque a condição aqui da linha 17 era falsa. Tá? Então ele nem chegou... quer dizer, ele testou aqui a linha 17. Ele testou. Mas ele testou e viu que era falso. Tá? Bom, vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma outra coisa. E se houvesse alguma coisa depois da estrutura condicional? Se eu colocasse aqui, ó, uma outra linha aqui. Vamos escrever B aqui fora. Vamos testar para ver? Ó, F8, estou na linha 1. F8, 7. F8, 9.
11, 14, 15, 17, né? Ele vai testar, vai ver que é falso e vai lá para a linha 22, ó. Eu acho que eu estou apertando rápido demais, por isso que ele não está mostrando para mim que estava na... Mas ele mostrou, ele fez aqui, ó, escreveu B, tá vendo? Ele não escreveu A, mas ele escreveu B, certo? Por quê? Porque ele testou a condição, viu que a condição era falsa, pulou daqui para fora do fim si, né? Para fora de cá, veio para a linha 22, ele escreveu a linha 22 para mim e agora ele vai para o fim do algoritmo, que é a linha 24. Vocês estão entendendo, pessoal? Está em dúvida, alguma coisa, tá? É uma estrutura condicional, ele vai executar o que tiver dentro daquela estrutura condicional se a condição for verdadeira. Mas tudo que estiver fora daquela estrutura condicional continua sendo executado, sendo que esteja antes ou sendo que esteja depois, tanto faz, tá? Tá fora da estrutura condicional, ela vai ser sempre executada. Beleza? Então tá, deixa eu ver o exemplo que ele dá aqui pra gente, ó. Vamos lá no exemplo que ele dá pra gente. Ele deu aquele primeiro exemplo lá, o exemplo do nosso dinheiro, né? Comprar o videogame se eu tiver mais do que R$ 2.500, certo? Então voltamos à pergunta do início, né? Se tivermos dinheiro suficiente, compramos um videogame novo. Agora, se passarmos para a forma de algoritmo, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, o nosso Portugal, o nosso Visual G, poderíamos fazer da seguinte maneira, ó. Se, entre parênteses, nosso dinheiro for maior ou igual a 2.500, então, né, você vai ele pede para fazer esse comando, né? Escreva, vamos jogar o novo Super Mario. E o fim em si, porque é a finalização desse bloco de comandos, né? O código assim poderia ser lido como: se nosso dinheiro for maior ou igual a 2.500, então escreva a mensagem e finalize a condição. Beleza? Vamos fazer isso aqui? Vamos lá, deixa eu fazer isso. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Vou colocar aqui ó, uma variável do tipo nosso dinheiro. Assim que ele colocou. Nosso dinheiro, isso. Vou colocar do tipo real, tá? Porque eu posso ter, né, número com vírgula, né? Vamos fazer aqui o programa, ó. Vou fazer escreva e leia, tá? Então escreva aqui, entre aspas, qual é o valor de money que você tem. Beleza? E leia, é isso, vou ler, vou guardar o valor dentro da variável nosso dinheiro. Beleza? Então escrevi, né, uma mensagem para ele mostrar para mim quanto dinheiro que ele tem. Li aquele valor e guardei dentro da variável nosso dinheiro. E vou fazer a estrutura condicional aqui, ó. Se, né, o nosso dinheiro, a variável nosso dinheiro, o valor que está dentro da variável nosso dinheiro, for maior ou igual, é isso, porque se for igual também eu posso comprar. É maior ou igual a 2.500, então, é isso. O que eu colocar aqui dentro, beleza. Eu vou ter que colocar assim, ó, escrival, como é que ele colocou lá? Jogar, né? Vamos jogar. Vamos jogar. E eu vou ter que fazer outra coisa aqui, olha. Já que a gente comprou o videogame novo, vocês concordam comigo que eu não tenho mais 2.500? Eu não tenho mais 2.500. Eu tenho agora um valor menor que 2.500, porque eu comprei meu videogame por 2.500. Então vou fazer uma coisa aqui com vocês, olha. Vou colocar aqui agora, vou atualizar o valor do nosso dinheiro. O nosso dinheiro vai ser atribuído a ele. Qual o novo valor? Pergunta para vocês aí, qual o novo valor? Por exemplo, vamos supor que a gente tinha 2.500. Nós tínhamos 2.500 reais. Nós compramos um videogame por 2.500 reais. Quanto a gente tem agora? Zero, né? A gente tem 0 reais agora.
Mas e se a gente tivesse R$ 2.501? Quantos reais que a gente tem agora, já que a gente comprou um videogame por 2.500? A gente tem R$ 1, não é isso? Se a gente tivesse 2.502, ou 2.503, ou 2.600, ou 3.000, ou 4.000, ou qualquer coisa que seja, quanto dinheiro que a gente tem? Concorda comigo que o valor que a gente tem é o valor que a gente tinha antes, menos 2.500? Esse é o nosso valor. Se era 2.500, agora nós temos 2.500 menos 2.500, zero. Se era 2.501, é 2.501 menos 2.500, R$ 1. Se é 2.600, é 2.600 menos 2.500, que é R$ 100 para o nosso valor atual, tá? Então, o nosso valor, nosso dinheiro, né? Nosso dinheiro, eu posso falar que agora o valor que é atribuído a ele é o valor que estava antes do nosso dinheiro menos 2.500. Concordam comigo? O valor que estava antes, eu posso subtrair de 2.500 e colocar esse novo valor dentro da variável nosso dinheiro. Tá? Então eu consegui atualizar o valor de grana que a gente tem lá. Vou colocar aqui o FINSI, que marca, né, o final do bloco de comandos. Ó, tenho 2 comandos nesse bloco de comandos, tá? Poderia ter 3 comandos, 4 comandos, 10 comandos. Tenho 2. Poderia ter um comando só também. Tá? Então tenho 2. Terminei no FINSI e vou fazer outra coisa. Eu vou escrever agora o nosso valor atual de grana. Tá? Escreva entre aspas sua grana atual é 2 pontos vírgula nosso dinheiro. Espero não estar correndo demais, tá? Espero que vocês estejam entendendo aí tudo que eu estou falando, tudo que eu estou pensando aqui, tá certo? O que eu fiz, né? Resumindo, nós fizemos um programa bem elaborado agora, né? A gente tem um programa que pergunta para o usuário quanto dinheiro que ele tem. Se ele tiver mais que 2.500, ele compra um videogame, né? Compra entre aspas, porque, né, por enquanto é só uma mensagenzinha de vamos jogar, né? Ele compra o dinheiro, ele atualiza a quantidade de dinheiro que tem na carteira e informa para o usuário final quanto dinheiro que ele tem. Percebam que a linha 22, ó, ela é executada independente, tá? Independentemente se a condição for verdadeira ou falsa aqui, se você tem mais ou né, maior ou igual a 2.500 ou não. Ou seja, se você tinha R$ 1.000, você não comprou o videogame, mas mesmo assim vai falar que a sua grana atual é R$ 1.000. Vai ser bom, vamos lá executar, vamos executar. Vou dar F8 de novo para a gente ver ele passo a passo, tá? Então F8, ó, linha 1, F8, linha 7, linha 9, declarou aqui o nosso dinheiro, a variável nosso dinheiro, o valor inicial é 0, né? Estamos lá na linha 11, F8, estamos na linha 14, ele vai escrever aqui para a gente, né, qual o valor de grana que você tem lá, qual o valor de money que você tem. Então ele, né, fica esperando aqui para a gente colocar quanto que a gente tem de grana. Vou colocar aqui, ó, 2.599,20 centavos, tá? Então eu tenho 2.599,20 centavos, beleza? F8, beleza? Veio aqui para a linha 17, né? Ele vai se questionar se o nosso dinheiro, né, que é 2.599,20 centavos, ele colocou 19,99 aqui por causa da programação, tá? Por causa do como ele coloca o valor lá dentro, né? Enfim, não se preocupe com isso não. Vai se questionar se isso é verdadeiro ou falso. Vai ser verdadeiro porque é maior do que 2.500. Se eu der um F8, ele vai vir para a linha 18, certo? Por quê? Porque era verdadeiro. Ele vai escrever aqui para a gente, ó, vamos jogar, né? Estamos na linha 19, onde ele vai atualizar o valor do nosso dinheiro, né? Era 2.599, ele vai fazer 2.599 menos 2.500, F8, ele vem aqui para 99,20 centavos. Beleza? Vocês entenderam isso tudo que a gente fez? A gente fez uma continha,
A gente atualizou a quantidade de dinheiro que a gente tem. A gente acabou de fazer uma compra de 2.500, então a gente sobrou pra gente esse valor aí, tá? Então, né, na linha 20 aqui, olha, perceba que o programa não mostra, né, o azulzinho aqui na linha 20, infelizmente. Seria legal se ele mostrasse, né? Mas ele está na linha 20, tá? Quando eu der F8 de novo, ele vai executar a linha 22 aqui, ó. Né, que ele colocou lá, sua grana atual é 99,20 centavos, né? 99,20 centavos. Estamos na linha 24, que é a finalização do algoritmo. E pronto, finalizou o algoritmo. Beleza? Né, então, uma estrutura condicional, né? Ele entra na linha 18 e na linha 19 porque a condição era verdadeira. Tá? Vamos fazer agora um valor menor do que 2.500. Ele não vai entrar na linha 18 e na linha 19, né? Ele vai passar direto por eles. Não vai executar. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro suficiente para fazer a compra. Né? Então vamos lá, de novo, ó, F8. Linha 1, linha 7, linha 9, linha 11, linha 14. Né? Ele pergunta lá quanto dinheiro. Eu vou colocar aqui R$1.000. R$1.000. Tá? Estou na linha 17, né, onde ele se questiona se nosso dinheiro é maior do que 2.500, vai ser falso. Ele vai direto para a linha 22. Mas a linha 22 é executada. Ó. Percebam isso, né? A linha 22 é executada. Por quê? Porque a linha 22 está fora do bloco de comandos. Está fora, né? Do bloco de comandos. Ó. Nem a linha 18, nem a linha 19 foram executadas. Mas a 22 foi executada, né? Então mostrou para mim que a sua grana atual é nosso dinheiro. Sua grana atual é R$1.000. Percebem, pessoal? Tá? Espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Eu espero que não tenha passado nada despercebido para vocês nessa aula, tá? Porque é importante, tá? É importante que vocês estejam conseguindo acompanhar tudo, tá? Nesse momento, né, é necessário que tudo isso que eu tenha falado vocês tenham entendido, tá? Eu falei coisas novas, né? E é necessário que todas essas coisas novas vocês tenham entendido, tá? Porque já faz parte, né, do momento que vocês já estão, tá? Vocês já estão no momento de entender tudo isso aí que eu falei, tá? Então se vocês não entenderam, me perguntem, tá? Não deixem de perguntar. Beleza? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que finalizar isso aqui. Pronto. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Aqui tem um outro algoritmo, tá? Algoritmo de maioridade. Então ele vai perguntar aqui qual é a idade da pessoa. E se a idade for maior do que 18, né? Ele vai escrever aqui você atingiu a maioridade. A gente fez um exemplo parecido, mas sem a estrutura condicional. Lembra? Só com as condições relacionais, né? Mas agora eu acho interessante vocês fazerem isso aqui, olha. Façam aí na casa de vocês, no Visual G aí. Tá? Porque é interessante para vocês. Bom, beleza. Ó. Agora a gente já vai entrar na parte do senão, tá? Que é quando aquela condição for falsa, tá certo? Então a gente tem quando a condição é verdadeira e a gente tem quando a condição é falsa. Eu não vou fazer isso hoje, tá? Para dar um tempo para vocês absorverem direitinho isso aí. Então fica para próxima aula a parte do senão, beleza?